Olá, irmãos, graça e paz. Hoje você vai aprender a diferença entre a lei de Moisés e a lei da fé. Se você aprender realmente quais são as diferenças entre a lei de Moisés e a lei da fé e aprender isso com precisão, você vai entender praticamente todo o tema de todas as cartas do apóstolo Paulo. Algum ponto ou outro vai depender de uma meditação a mais, de um aprofundamento a mais, só que se você tiver essa base, nada será muito difícil para você compreender. Existem textos que o apóstolo Paulo escreve que são textos difíceis de se compreender, porque são textos que eu chamo de textos de transição de alianças. Paulo vivia num tempo no qual as alianças estavam em transição. Quando Deus foi estabelecer o início da nova aliança, ele não retirou a antiga aliança de uma hora para outra. Ele deixou cerca de 40 anos para que houvesse um tempo de transição, para que Deus respeitasse o tempo que Deus considerou considerável para que todos pudessem aprender o tempo de transição das alianças. Deus não poderia remover totalmente a antiga aliança de uma hora para outra. E esse ponto é explicado muito bem em Hebreus, principalmente no capítulo 8, que ele segue ali explicando o assunto principal da carta, Hebreus 8, verso 1, aonde ele fala que o assunto principal da carta é que ele estava ensinando que nós temos um sumo sacerdote celeste, que ele é ministro de um verdadeiro santuário, erigido pelas mãos de Deus, não pelas mãos dos homens. Quando ele fala de um verdadeiro santuário, ele não estava querendo dizer que os templos antigos eram falsos, mas ele estava querendo dizer que era sombra. E de fato ele começa a explicar isso nos próximos versos seguintes. Em Hebreus 8, ele termina o capítulo, aspas, né? Ele não terminou capítulo nenhum, mas para nós que está dividido em capítulos, ele praticamente termina o capítulo dizendo que se Deus fala de uma nova aliança, logo a velha fica antiquada. Então, ele fala que se diz nova, a velha está prestes a desaparecer. Ou seja, não parou ainda. Porque ele fala que naquele tempo havia ministros oferecendo dons e sacrifícios que eram sombras, e que se o Senhor Jesus estivesse na terra, ele nem poderia ser considerado ministro, porque Jesus era da tribo de Judá e Deus estabeleceu ministros conforme a lei da tribo de Levi, da linhagem de Arão. Ou seja, não fica tão difícil de compreender quando você considera a carta de Hebreus. Mas, para o vídeo de hoje, eu separei dois textos principais, que nós vamos ver uma conversa entre esses textos que pode ser que a gente deixou passar. O primeiro texto está em Romanos 10, 4, onde fala que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O segundo texto está em 1 Pedro, verso 9, que diz: o fim da fé é a salvação da vossa alma. Eu vou ler esses dois textos principais, criar uma relação entre eles e explicar eles com alguns textos coringas. Mas o importante é você compreender com precisão esse tema. Isso que eu vou falar não é entendido por muitos e é um absurdo não ser entendido, mas porque muitas pessoas que se dizem mestres não compreendem esses textos, criou-se doutrinas estranhas no povo de Deus. Doutrinas estranhas prejudiciais à fé, que prejudicam mesmo a saúde cristã, porque você distorce muitos pontos e desviam a pessoa do verdadeiro evangelho. Uma dessas doutrinas é o calvinismo, a outra é o judaísmo, sim, doutrinas criadas baseados em doutrinas de homens, que distorcem esses textos. E parece ser textos simples, mas eles não são tão simples assim. Eles se tornam simples depois que você entende a base, os fundamentos, ou seja, principalmente se você conhece esses textos com a linguagem de Paulo pelos profetas. Aí sim você entende e se estabelece uma fé sadia na sua mente. Você consegue separar as coisas bem separadas sem estar obedecendo doutrina de homem e nem sequer perceber que está obedecendo doutrina de homem. Por isso que muitas pessoas não têm vontade mesmo de ler as cartas. Elas preferem ler outros livros que explicam sobre as cartas. Isso não seria tão ruim se os livros estivessem explicando coisas verdadeiras. Mas na maioria
deles eu acredito que esses livros estão explicando coisas que prejudicam a fé. Não li todos os livros sobre isso. Na verdade, o que eu falo aqui, eu falo baseado no que eu posso observar, no que eu posso perceber em livros mencionados pela Igreja Adventista, livros mencionados pelo Calvinismo, e que eu vejo claramente que estão distantes do que Paulo estava realmente querendo dizer. Então vamos para os textos, e eu vou ler aqui para vocês e explicar para vocês eles. Diz assim, Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? É o que você pode ler. O fim da lei, fim de acabou mesmo. Final, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas lembra que eu falei no início do vídeo? Esse fim não vem de uma maneira repentina, aonde o apóstolo Paulo estava obrigando as pessoas a não se circuncidar, ou estava falando para todos os que estavam circuncidados não irem mais para as festas e não praticarem o que estavam praticando. Não, não era isso. Você pode ver isso no próprio contexto de Romanos, mas principalmente em outras cartas. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 7 que aquele que foi chamado estando circuncidado não se incircuncide. E aquele que foi chamado estando incircuncidado não se circuncide. Olha que coisa complexa. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Ainda mais para a igreja de Coríntios. Você pode pensar que os circuncidados eram apenas os judeus, e isso não é assim. Paulo está falando isso sabendo dos ataques judaizantes em todas as igrejas. E uma das igrejas que foi bem atacada com os ataques judaizantes foi a igreja dos Gálatas. E os ataques judaizantes não eram judeus que negavam a Cristo. Eram judeus que se transfiguravam em ministros de Cristo. Falavam de Cristo, da salvação, mas negavam a obra de Cristo e a sua fé por causa das suas más obras. E falavam que quem não praticasse a lei de Moisés não poderia ser salvo, mesmo crendo em Cristo. E esse era o conflito de Paulo, e é daí que surgem textos complicadíssimos de se entender, como Romanos 9. E esse capítulo já foi explicado várias vezes no canal, inclusive com todo o contexto de Romanos, Gálatas, outras cartas baseadas e testemunhadas no livro da lei. Então, veja bem, Paulo está dizendo um fato, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas esse fim não é apenas aquela palavra fim de acabou e era só isso que eu quis dizer. Essa palavra fim também ela tem o sentido de propósito, entendeu? Propósito, ou seja, chegou ao fim, ao propósito. É como você entrar em um ônibus e você tem um fim, uma finalidade. Um fim para você ali naquele ônibus, ou naquele metrô, ou naquele trem, ou em um táxi, ou em um Uber. Qual é o seu fim? Ou seja, o destino, a sua meta. Quando você chegar no destino, chegou o fim. Então não é um fim apenas de acabou, mas é um fim com um propósito. Basta você continuar lendo e Paulo vai ligando os contextos por essas palavras. Portanto, por isso, o que diremos, pois? Vamos concluir o quê? Ele está ligando isso, o assunto de Romanos 9. Se fosse para falar de um propósito, de um final, vamos estabelecer aonde? Em que momento da carta? Em Romanos capítulo 11, no último texto. Ali você vê realmente um final do assunto. E a partir de Romanos capítulo 12, ele começa a dar novas explicações mais direcionadas à igreja. Agora ele não fala mais de Israel, não fala mais direcionado a contextos do passado, do presente, mas sim do que a igreja deve praticar no seu presente. E depois ele faz a ligação novamente de todo o contexto. Quando chega em Romanos 13, ele já começa a fazer a ligação dos primeiros blocos da carta. Primeiro bloco do 1, capítulo do 1 ao 8, segundo bloco da carta do 9 ao 11, terceiro bloco da carta do 12 ao 16. E nos capítulos finais ele faz a ligação com os dois primeiros blocos. Ou seja, é muito importante entender isso, né? Então, o fim da lei é Cristo, querendo dizer, o propósito dessa lei é chegar até Cristo. Aonde Paulo fala isso com outras palavras? Em Gálatas capítulo 4. Gálatas e Romanos poderia ser chamado de cartas gêmeas, assim como Efésios e Colossenses. Só que Efésios e Colossenses elas têm basicamente o mesmo tamanho, de proporção de letras. Efésios é um pouquinho maior, só que
A proporção de Gálatas e Romanos é diferente. Em Romanos tem muito mais letras. Ela foi dividida em 16 capítulos. Só que elas são tão parecidas que poderia ser chamada de cartas gêmeas. Se você está lendo Romanos, você pode considerar que Gálatas é o acréscimo. Se você está lendo Gálatas, você pode considerar que Romanos é o acréscimo. Você não pode ler uma carta isolada. Você pode entender ela no seu contexto isolado, como foi direcionado para aquela igreja. Gálatas, então, estuda aquela carta num contexto isolado para esse propósito, mas nunca pode deixar de relacionar ela com Romanos, porque as próprias palavras e frases ligam o tema, e uma carta ajuda a entender melhor a outra. Para você saber se você está interpretando bem Romanos, olha para Gálatas, e vice-versa. E não é só essas duas, parece que não, mas Efésios também é muito importante para entender isso, de maneira que as cartas elas se equilibram. Você equaliza a doutrina de Cristo pelas cartas de Paulo. Não que a doutrina de Cristo está fora de equalização. Não, eu estou querendo dizer que você vai equalizar na sua mente. Você vai entender a doutrina de Cristo corretamente quando você olha para um contexto maior, um contexto pleno. O que Paulo está dizendo em Romanos 10:4, a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. É o que Paulo fala em Gálatas. A lei nos serviu de aio, de condutor, para nos levar até Cristo. Mas vindo a fé, já não estamos mais debaixo de aio, ou seja, o condutor chegou ao fim, chegou no seu propósito. De maneira que Romanos 10, verso 4, com Gálatas, você encontra a mesma instrução, certo? Gálatas 4 é um texto coringa. Eu estou falando Gálatas 4, mas eu acredito que esse texto está em Gálatas capítulo 3. É que não tem como desconectar Gálatas capítulo 3 e 4. Porque eles são muito relacionados a Romanos 3 e 4 e, na verdade, Romanos num todo. Como eu escutei bastante, eu até confundo os capítulos, mas é Gálatas 3 e outros textos se encontram em Gálatas 4. Mas lembra, os dois textos principais onde nós criamos um paralelo, o paralelo que eu queria criar desde o início do vídeo, do áudio, é o seguinte: Romanos 10, verso 4, com 1 Pedro 1 e 9. Agora eu vou ler 1 Pedro 1 e 9. Prestem atenção. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Você já parou para pensar nisso que Pedro está falando? É um texto escondido, irmãos, mas que quando você descobre ele e lembra do que Paulo disse, você fala, que beleza, que maravilha entender isso. Porque por um lado, Paulo está falando do fim da lei, que é Cristo. E por outro lado, Pedro está falando do fim da fé, que é a salvação da alma. Ou seja, a salvação da alma nos leva a Cristo também. Porque a nossa alma será realmente salva. A salvação vai se revelar quando nós estivermos com o corpo glorificado. E com o corpo glorificado, aí sim é impossível o homem perder a salvação. Então, o fim da fé é Cristo também. A salvação da alma é nos conduzir a Cristo. Soma esses dois textos. Paulo está falando, a lei de Moisés, ela tem um propósito, aponta para Cristo. Ela tem que levar todos até Cristo com consciência de pecado. Como que a lei fazia isso? Ela fazia isso através das festas. As festas, elas têm ali um ciclo e elas têm uma direção. Elas têm instruções tremendas, de maneira que até o arrebatamento Paulo entendeu através das festas. Ela se relaciona com os milênios, inclusive a festa do tabernáculo é revelado por Zacarias 14 como milênio. É o texto mais claro para revelar uma festa como milênio, Zacarias 14. Se você quiser acréscimos do que acontecerá dentro do tabernáculo de Deus, da festa dos tabernáculos, aí você vai para qualquer outro profeta que Deus sempre vai profetizar assuntos do milênio, principalmente profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, a lei ela tem uma direção, ela vai sinalizar Cristo. E quando vem Cristo, vem a fé, ou seja, uma nova lei é estabelecida, porque a fé é uma lei também. Não pensa que a fé não é uma lei. A fé é uma lei, só que a fé é uma nova lei. Essa nova lei estava sendo testemunhada pela lei antiga. E aí, quando entra essa nova lei, Pedro está falando dela, que o fim da fé é Cristo.
Ou seja, quando chega Cristo, agora entra a fé, uma fé genuína, e essa fé também tem uma sinalização. Ela sinaliza a volta de Cristo. Ou seja, a lei de Moisés sinalizava a primeira vinda de Cristo. Claro que tem pontos que profetizam a segunda, mas ela foca muito mais na primeira vinda, para mostrar que Cristo seria o verdadeiro Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Ele seria as primícias. Ele faria em nós o Pentecostes. Aí viria trombetas, ele seria a expiação. E depois vem os tabernáculos. Então, a lei de Moisés sinaliza a primeira vinda. Quando Cristo vem, estabelece uma nova lei. E essa nova lei, que é a fé, sinaliza a segunda vinda de Cristo. O que é interessante nisso é que nós que vivemos debaixo dessa lei da fé, muitos vivem debaixo dessa lei da fé, ou deveriam estar vivendo, muitas dessas pessoas que falam da fé, elas não entendem corretamente a fé. Porque quando chegam em textos de graça, de misericórdia, de lei, elas distorcem. Elas usam textos isolados de Paulo para falar que nós não somos salvos por obras nenhuma, e sim só pela fé. E os mandamentos de Deus seria apenas para você ter galardão, ou argumentos como esse: eu guardo os mandamentos não para ser salvo, mas como um salvo eu guardo os mandamentos. Aí você entra num ciclo cansativo, porque você pergunta para tal pessoa: então todo salvo guarda os mandamentos? Sim, mas todo salvo não guarda os mandamentos para ser salvo. Aí ela diz: sim, correto. Aí eu digo: então eu guardo os mandamentos só porque eu sou salvo? Sim, é isso mesmo, Luiz. Mas e se eu não guardar os mandamentos, eu vou ser salvo? Aí ela fala: não, você vai ser salvo pela graça. E como salvo você guarda os mandamentos. Aí eu digo: sim, mas eu estou debaixo da fé, só que eu não estou guardando os mandamentos. Eu sou salvo. Aí ela fala... Ela não quer falar que você precisa guardar os mandamentos para ser salvo, porque tem um bloqueio na mente dela por causa de textos isolados, como Efésios 2, a partir do verso 5, por exemplo. Nós somos salvos pela graça e não por obras. E Paulo repete isso 2 vezes. Só que existe um contexto dentro desse capítulo que as pessoas param de ler. Elas param de ler porque também param de entender. Ainda que Paulo não escreveu obras da lei, em Romanos 4 também Paulo não escreveu obras da lei, mas ele está falando das obras da lei em contraste com a fé. Paulo está falando a mesma coisa em Efésios 2, e por isso que lá Paulo fala de circuncisão. Ou seja, os homens são salvos sim, por obras, não pelas obras da lei, e não por alguma obra de justiça que você possa fazer sem Cristo, mas você é salvo pelas obras da fé, porque são pelas obras da fé que você vai mostrar que realmente você tem fé. E isso está escrito com todas as letras. É um único texto na palavra que ele exclui interpretações. Ele exclui quando Tiago fala da salvação e usa Abraão como base, falando claramente que Abraão não foi salvo só por fé, e sim por obras, porque foi pelas obras que a fé dele foi identificada como uma fé verdadeira. Está escrito com todas as letras, não precisa de ninguém interpretar. Eu identifico esse texto como o único texto mais claro de todos que mostra que você não é salvo somente por fé, e sim por obras. Por isso que muitas pessoas achavam que Tiago estava contrariando Paulo e que Tiago escreveu só para judeus. Você já viu essa história? Se você não ouviu, saiba que essa história é bem recorrente no povo de Deus. Mas como Deus considerou que essa carta tinha algumas coisas boas para a igreja, Deus permitiu com que essa carta entrasse na Bíblia só por esse motivo. Irmãos, meu Deus do céu, olha o que acontece quando você não entende esses textos corretamente, o tipo de argumento que você tem que levantar. Ainda mais quando Tiago está fazendo a saudação para as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Deus que estão na dispersão. Ou seja, Tiago não está saudando a igreja, está saudando as 12 tribos de Israel. Meu Deus, como é importante a gente entender verdadeiramente a palavra de Deus, para a gente não criar argumentos estranhos, argumentos contrários à verdade de Deus. Tiago saudando as 12 tribos de Israel que estavam na dispersão, ainda estão, e ele está saudando a igreja de Deus. Ou seja, tudo o que Paulo se esforça para dizer em várias cartas, vem Tiago, que não foi separado como mestre dos gentios, e resume em um texto. E no primeiro texto da sua carta, Tiago fez o que nenhum apóstolo fez com tanta precisão.
Claro que Paulo chama a igreja de tribos de Israel em outros pontos. Tem outros pontos que eu não vou falar aqui agora, senão vai ficar muita coisa, muita instrução pesada dentro de um só áudio. Mas Tiago fez o que nenhum outro apóstolo fez. Ele está saudando a igreja de Deus. Entenderam? Então é importante compreender sim esse assunto. E é um assunto que nunca pode parar de falar. Eu falava disso desde o Japão. Só que hoje eu falo de maneira bem melhor e vou continuar falando. Nesse áudio aqui, eu vou deixar para vocês lerem o contexto de Romanos 10, que é importante, e o contexto de 1 Pedro 1 na casa de vocês. Eu só quero explicar para vocês a conversa entre esses dois textos e o grande paralelo. Então vocês podem ler Romanos 10, contexto, pode ler do 1 ao 5. E 1 Pedro 1, que eu destaquei o verso 9, pode ler do 1 ao 12. Eu vou deixar os textos no comentário fixo para vocês lembrarem de ler, junto com outras instruções que eu acrescento no comentário fixo. Então é o seguinte, Romanos 10, verso 4, Paulo está falando, vou parafrasear com as minhas palavras. Gente, a lei de Deus está sinalizando Cristo, está apontando para Ele. Quando Ele vem, nós não estamos mais debaixo dessa lei, porque, irmãos, muitos gentios estavam dentro das sinagogas judaicas. Leia Atos 14, 15, 16, 17, 18 e você pode encontrar rastros disso que eu estou falando até dentro de Atos 19. Mas os capítulos mais claros são Atos 14, 15, 16, 17 e 17. Vocês vão ver que quando Paulo e Barnabé entravam nas sinagogas, tinha uma multidão de gregos lá dentro. O que os gregos estavam fazendo dentro da sinagoga judaica? Aprendendo sobre Moisés, não sobre Cristo. E quando Paulo entrava e revelava as palavras de Moisés, porque lá dentro era pregado só as letras, Paulo vinha com o Espírito sobre as letras e gerava vida. Então os gentios passavam a crer e os judeus ficavam enciumados. Por que acontecia isso? Porque Deus prometeu que iria colocar esse ciúme no povo que era guardião da Torá e não estava obedecendo a Torá, observando a Torá. Senão eles entenderiam que Cristo era o Messias. E Paulo entra com essas revelações e muitos gentios passam a crer. Só que muitos gentios que estavam lá, você não pode considerar que todos os gentios de todos os tempos, de todas as sinagogas de sábado, eram incircuncisos. Muitos já haviam tomado a sua decisão e estavam circuncidados. Qual é a prova disso? 1 Coríntios 7. Paulo falou, aquele que foi chamado estando circuncidado, não se incircuncide. Ele está falando isso para gentios. Porém, eram gentios que foram chamados por Deus, estavam servindo o Deus de Israel, mas ainda não conheciam Cristo. Eles passaram a conhecer Cristo, mas por causa agora do contexto no qual eles estavam inseridos, eles não poderiam abandonar o estilo de fé que eles estavam vivendo. Eles tinham que compreender que aquelas coisas que eles estavam praticando nas festas não traria a justiça para eles. Aquelas coisas fizeram com que eles entendessem e recebessem a Cristo. Por que eles não poderiam então abandonar? Porque se eles fizessem isso, eles não teriam oportunidade de pregar o evangelho para os seus familiares. Seria escândalo. Paulo mesmo, que entendia melhor do que todos esse assunto, ele mesmo não abandonou essas práticas. Porém, ele não fazia essas práticas para deixar um recado para o mundo hoje, para o mundo judaizante, de que todos têm que praticar porque Paulo praticava. Porque muitos judeus usam desse argumento. Olha, Paulo raspou a cabeça 2 vezes em Atos. Paulo se esforçava para estar na festa do Pentecoste. Mas se você ler com atenção, você vai ver o porquê que Paulo está fazendo isso. O porquê que Paulo circuncidou Timóteo. É uma explicação muito vaga, irmãos. Então vamos nos circuncidar. Já que Paulo circuncidou Timóteo e era válido, então vamos nos circuncidar. Olha que loucura. E eu falei de 1 Coríntios 7, cheguei nesse contexto para provar que tinham gentios circuncidados. E leia com atenção, quando Paulo fala que se esforçava para estar em Jerusalém, para a festa do Pentecoste, ele disse que se desse ele iria estar, se não desse ele não iria. Se fosse debaixo das leis da antiga aliança, Paulo não poderia ver se ia dar para estar ou não, ele teria que estar e pronto, porque é lei. Deus falou que quem não estivesse na festa das primícias não seria aceito, e quem não praticasse a festa do dia da expiação, ou praticasse sem humilhar a sua alma, era tão sério esse dia para ele, que ele iria contra essa pessoa e iria remover ela do povo de Israel. Ou seja, Deus não está apenas
exortando a pessoa para que pratique essa festa. Ele está falando, se praticar, tem que praticar do jeito que eu estou falando. Senão eu vou contra essa pessoa e vou removê-la do povo. Ou seja, ele pode matar a pessoa por causa disso. Porque é um compromisso sério. Ele leva a sério. Por isso que estava escrito, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Você é aceito, a festa da Páscoa introduz o ciclo do ano. Você é aceito na festa das primícias, há uma razão para que isso esteja escrito, porque nós somos aceitos na base da ressurreição de Cristo, e ali, no dia da expiação, era renovado Israel. Os pecados eram todos cobertos, e eles poderiam ir para a festa dos tabernáculos com todos os pecados cobertos. Ainda tinham consciência de pecado, mas isso seria de condutor, para a gente receber a instrução da nova aliança. Ou seja, ainda que nós vivemos debaixo da lei da fé, nós precisamos dessas festas para compreender a nossa fé. Em questão de prática, elas não têm mais validade, mas em questão de instruir a gente para praticar a realidade, elas são a base. Toda a lei de Moisés. E nessa questão, a lei de Moisés é eterna. Ela jamais vai ser abolida, esquecida ou deixada de ser estudada. Jamais. Porque são trabalhos de Deus. Foi assim que Deus começou a manifestar a justiça. Porque até na antiga aliança tinha justificação. Era uma justificação anual, não era uma justificação de uma vez por todas. E até dentro da nova aliança ainda não chegou essa justificação plena. Porque aí eu precisaria te explicar melhor outros textos. Porque em Hebreus 10, o escritor de Hebreus fala que enquanto há festa da expiação, Deus tem lembranças de pecado. Ele até explica, Jeremias 31, ele lembrou da festa da expiação e disse, enquanto tem essa festa, então há lembranças de pecado. Mas em Jeremias 31, Deus havia falado para nós, eu estou parafraseando o discurso de Hebreus, ele havia falado para nós que nunca mais se lembraria dos nossos pecados. Entendeu? Ou seja, não está tendo mais anualmente uma lembrança de pecados, só que Deus ainda se lembra dos seus pecados. Se você pecar voluntariamente, você não tem mais essa festa para cobrir os seus pecados e não tem mais nenhum outro sacrifício. E se você pecar e não confessar, seu pecado está registrado no livro das obras. Deus se lembra todos os dias, entendeu? Ou seja, ainda há lembrança de pecados, mas não como no tempo da antiga aliança. Quando você confessar, aí sim, não precisa de confessar para um sumo sacerdote terrestre, não precisa de levar uma oferta, mas você leva agora a oferta com o levantar das suas mãos, com o louvor dos seus lábios, e você confessa e Deus faz a expiação do seu pecado na mesma hora. Aí entram as diferenças, mas ainda há lembranças. Aí quando Deus te ressuscitar dentre os mortos, glorificar o seu corpo, vai se cumprir o que está escrito. Nunca mais se lembrarei dos seus pecados para sempre. Aí vai se cumprir, porque a nova aliança ela tem um início, mas esse início aponta para um fim. O início da nova aliança começou ali, na cruz de Cristo. Mas o fim é na sua volta. Aí a nova aliança, ainda que nós falamos que ela é eterna, ela tem um fim. Olha aí, parece até contradição, né? Ela é eterna ou ela tem um fim? Ela tem um fim, irmãos, nesses aspectos de Deus se lembrar dos pecados, de nós estarmos confessando os nossos pecados diariamente, ou semanalmente, ou quando você tem consciência de pecado. Isso terá fim, mas isso que eu estou falando faz parte da nova aliança. Entendeu? Ela é eterna porque não vai ter uma terceira aliança e não vai ter como a gente retroceder para a antiga. Corpos glorificados, então é eterno nesse sentido. Tá vendo como tem coisas na palavra de Deus que parecem se contradizer quando você para prestar atenção? Mas não. Por isso que Jeremias 31, o próprio Espírito fala, e não ensinarão mais uns aos outros, porque todos me conhecerão, desde o pequeno até o maior, porque eu serei misericordioso e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É mais ou menos isso que está escrito lá em Jeremias 31, e isso ainda não se cumpriu. Nós não estamos ensinando uns aos outros? Mas o Espírito prometeu que quando ele escrevesse a lei de Deus na mente, não mais ensinaríamos uns aos outros. Quando que isso vai se cumprir? No milênio. No milênio nós não vamos mais ensinar uns aos outros dizendo, conhece o Senhor.
Porque está escrito, todos me conhecerão, entendeu? Então, olha que interessante, cruza Romanos 10, verso 4 com 1 Pedro 1, verso 9, e você vai ter todo o tempo das festas, da linha do tempo das festas ou dos milênios estabelecido. A lei de Moisés, ela sinaliza a primeira vinda de Cristo, e o que Pedro está falando, que o fim da fé é a salvação da alma, sinaliza o retorno de Cristo. Ou seja, a fé também é uma lei, e essa lei tem um fim. O fim é salvar a nossa alma. Então quer dizer que depois que nós estivermos com a alma salva, com os corpos transformados, não teremos mais fé? Sim, quer dizer isso. Porque a fé, irmãos, é você esperar coisas que você ainda não vê. Por isso o mistério da fé foi criado na vinda de Cristo. Nós não vimos nada disso. Mas nós acreditamos porque está escrito e porque o Espírito testifica com as letras. Então o fim da fé é a salvação da alma. Quando você tiver sua alma salva, como Pedro explica que a salvação ainda está para se revelar na mesma carta, aí acabou a fé, irmãos. Você vai estar vendo o Senhor. Você vai estar olhando para Ele com os seus próprios olhos, ouvindo a voz da sua boca com os seus próprios ouvidos, e o que Ele falar, e o que Ele disser, e o que Ele fizer vai subir no seu coração, e não precisa mais de fé. A fé alcançou o seu objetivo, entendeu? A fé agora, ela vai ser, o mistério da fé, ela vai ser passado para as nações que vão ser regidas. E aí, porque você guardou a fé, o selo da fé vai ser a transfiguração do corpo. Isso vai ser um selo de que você terminou a sua carreira, combateu um bom combate e guardou a fé. Como você guardou a fé, agora o Senhor te guarda nele para sempre. Aí você já não vai estar mais vivendo por fé, e sim numa comunhão íntima com o Senhor, assim como o Pai e o Filho vivem em espírito um com o outro, e com a família dos céus, né? Paulo fala de duas famílias, a família da terra e da família do céu. A família da terra vive por fé, a família do céu não vive por fé. A família do céu contempla o Senhor. Então, se você fosse pôr essa instrução que eu estou falando para vocês em gráfico, seria assim. Você vai estabelecer uma linha do tempo e fazer uma divisão, um risco no meio dessa linha. E aí na primeira parte você vai colocar Romanos 10, verso 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E isso estaria apontando para a primeira vinda de Cristo. Aí se estabelece então a lei da fé. E aí a partir disso, no segundo bloco da linha do tempo, você vai colocar os últimos 2000 anos. O fim da fé é a salvação da alma. Quando passar o dia 1, o dia 2 e nós chegarmos no terceiro dia, a fé cumpriu o seu objetivo, salvar a sua alma. Então, na primeira linha do tempo, sinaliza a primeira vinda. Na segunda linha do tempo, sinaliza a segunda vinda. Por isso que nas cartas Romanos e Gálatas você vai encontrar as expressões lei de Moisés, lei da fé, lei de Cristo, lei de Deus. Aí você fica confuso, né? Mas tudo isso daí você coloca num papel e você divide em duas leis. A lei da antiga aliança e a lei da nova aliança. A lei de Moisés é a lei de Deus. Não foi Moisés que inventou, é Deus. Só que é a lei da primeira aliança. E a lei de Cristo? A lei de Cristo, ela pode ser, depende do contexto, ela pode ser considerada tanto a lei da antiga aliança como a lei da nova aliança. Porque é de Cristo a lei. As coisas que Moisés dava para o povo, foi Cristo que ensinou, irmãos. Então olha para o contexto e veja do que o escritor está se referindo. Quando fala a lei da fé, obviamente é diretamente a lei de Cristo no Novo Testamento. Então, ainda que a palavra lei seja usada em todos esses contextos, ela se resume em duas instruções. E para nós que temos a palavra de Deus completa, toda a palavra de Deus é uma só lei. Dividimos ela em duas para compreendermos, porque Deus mesmo dividiu em duas alianças, mas tudo é uma lei. A nova aliança nasce com a lei da primeira aliança, e a primeira aliança, ela sinaliza para a nova aliança. Se você olhar para a nova aliança não com os olhos da antiga aliança, você vai criar doutrinas estranhas na sua cabeça e vai obedecer elas a vida toda. Não tem jeito. Muitas pessoas morreram assim, muitas pessoas vão morrer assim, e muitas pessoas, todas as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer isso. Não é questão de tempo ou de Deus querer ensinar para um e não para outro. Todos têm a mesma palavra de Deus e o mesmo Espírito. Acontece que uns se esforçam mais para entender e compreender, se importam por ler.
E quando você se dispõe a ensinar, você acaba aprendendo bem mais do que quando lê. Então, espero que vocês tenham entendido o propósito desse vídeo. E para finalizar aqui, eu vou deixar agendado um segundo vídeo dentro desse mesmo tema. E vou usar o mesmo texto como base. Romanos 10, verso 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Se você prestar atenção nesse texto, esse texto vai estar explicando para você o que é a letra mata, mas o espírito da vida. De Romanos 10, do verso 1 ao 5, Paulo está explicando isso. Como que a letra te mata e como que a mesma letra te dá vida. Aí é quando você tem o Espírito, ouve o Espírito, ou quando você nega as palavras do Espírito. Você pode ficar com as letras, só que além delas gerarem morte em você, você vai usar as letras de Deus para gerar morte em outras pessoas. Esse é o texto que eu vou utilizar para a transição do segundo vídeo. Só que o texto principal vai ser 2 Coríntios 3 e 6, porque é aonde apareceu o texto, escrito com todas as letras. A letra mata e o espírito da vida. Muitas pessoas usam esse texto de maneira completamente errada, longe do que Paulo realmente quis dizer. Geralmente as pessoas usam esse texto quando você está mostrando muitas escrituras para ela e ela não consegue compreender o seu pensamento e ao invés dela ser humilde e falar, olha, eu não estou entendendo o que você está falando, está muito complicado, simplesmente ela vira para você e fala, olha, isso daí é letra, viu? Letra mata, mas o espírito vivifica. Ou quando ela tem até um certo conhecimento, mas você está contrariando o que ela está falando, ela vai usar esse texto. Quando ela lembrar, ela vai usar esse texto contra você, dizendo que você tem muita letra. Aí a letra mata, ela tem o espírito. Ela não está entendendo nada do que você está falando, ela não responde às questões que você está fazendo, mas ela fala que você tem a letra que mata. Ela tem o espírito que dá vida. Só que ela não explica. Ela não consegue explicar nem a sua situação e nem a dela. Você quer estar inserido nesse contexto? Você quer ser essa pessoa? Ou você quer ser a pessoa que explica o sentido desse texto? Eu acredito que você quer ser essa segunda pessoa, né? Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. Agora sim, para finalizar o estudo, eu queria pedir aquelas coisas que eu costumo pedir para que você ajude o canal. Ajudando o canal de uma maneira mais rápida e simples, como você faz em vários canais, você vai se inscrever, ativar o sininho, dar like e compartilhar o vídeo. Só fazendo isso você vai ajudar muito o meu trabalho. Só que é uma coisa que você faz assim, roboticamente, rapidamente, ajuda, mas se você quiser ir além e ajudar mais, você pode ajudar com o meu trabalho no Brasil. Eu vivo completamente aqui pela obra de Deus. Então, eu aceito ofertas voluntárias, são ofertas de pessoas que me ajudam, como elas podem. Algumas ajudam com muito, outras ajudam com pouco, mas as pessoas não podem permanecer ajudando o tempo todo. Algumas pessoas ajudam durante um tempo e depois elas param e Deus abençoe elas, porque elas ajudaram. As que permanecem ajudando, eu agradeço de todo o coração. E isso é de cada um, entendeu? Não é obrigatório. E mesmo quem não ajuda vai estar recebendo a instrução mesmo assim, só que a palavra de Deus fala que você pode ajudar quem te instrui. Se você não ajuda em outro lugar, você pode me ajudar, caso você tenha o interesse. E se você tiver interesse, eu vou deixar o link do grupo dos contribuidores na descrição do vídeo, ou melhor, no comentário fixo. É só você entrar ali, você vai ser direcionado para um grupo e ali você decide como você faz. O grupo não foi criado por mim, o valor não foi estabelecido por mim, e por isso que eu não uso as ferramentas do YouTube, como seja membro, etc., para que fique voluntário. Não tem nenhum vídeo preso no canal para membros especiais. Todos têm acesso ao conteúdo. Agora, quem pode ajudar, eu acredito que faz bem. Tá? Então é isso, irmãos. Muito obrigado, um abraço para todos, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo estudo.